também, que o Vicente disponibiliza também, que ajuda bastante. Então vamos começando a aula, né? Hoje vai ser uma aula parece ser longa, mas vocês vão ver que não vai ser tão longa assim, porque os assuntos são relacionados e é mais assim explorar de maneira rápida a ferramenta, né? Então hoje nós vamos explorar aí o Google Sala de Aula, né? E o Google Sala de Aula ele é um ambiente virtual de aprendizagem disponibilizado pela Google, né? Vocês viram a semana passada o Teams, né? Vocês já utilizam o Teams. E hoje nós vamos explorar aí o Google Sala de Aula e dentro dele nós vamos explorar aí o Forms, né? Então, que seria o Forms seria a nossa ferramenta para pesquisa e atividades avaliativas, e o Google Sala de Aula seria o espaço onde eu armazeno, onde eu organizo as minhas turmas, onde eu organizo as minhas atividades, onde eu organizo as minhas notas. Então, seria realmente aí uma função de um ambiente virtual de aprendizagem, o Google Sala de Aula para nós, né? Então, ele, como está dizendo aqui a própria definição da Google, né? Ele permite criar um ambiente que o professor pode compartilhar materiais, criar tarefas, receber tarefas, trocar informações através de e-mail, mensagens instantâneas, e você pode utilizar outros apps do Google aí dentro da ferramenta. Lembrando que toda pessoa que tem uma conta Google pode utilizar o Google Sala de Aula. Qual a diferença, por exemplo, quando nós utilizamos com a conta que tem de uma instituição que tem convênio com o Google Sala de Aula? O volume de recursos, né? Então, instituições conveniadas costumam ter um volume de recurso mais robusto aí dentro do Google. Então, por exemplo, quando nós fazemos um meeting com pessoas físicas, né, com o nosso e-mail pessoal, nós não conseguimos gravar a reunião, nós temos o tempo de limitação que agora a Google começou a impor aí de 1 hora, e quando você está usando uma conta institucional que tem convênio com a Google, você não tem essas limitações, né? Então, assim, o volume de recursos que você consegue consumir dentro da plataforma está muito ligado ao tipo de conta que você vai utilizar também. Então, para nós acessarmos, nós vamos utilizar aqui o edu.google.com.br, daí vocês já vão cair nessa tela inicial aqui, né? Essa tela inicial para acesso, né? Então, nessa tela inicial de acesso aqui, eu estando nessa tela, vou aqui na minha barra de menus procurar produtos, e dentro de produtos vejam que eu tenho Workspace, né, for Education, que seria um espaço de trabalho para as ferramentas educacionais, o Google Sala de Aula, Meeting, atividades. Eu tenho uma série de ferramentas disponibilizadas pela Google para ambientes educacionais. No nosso caso, nós vamos explorar aqui o Sala de Aula. Quando eu entro no Sala de Aula, eu vou ter aqui essa telinha inicial aqui, que eu posso começar, né? Deixa eu ver, eu não estou enxergando aqui o outro item aqui. Então, posso fazer o login, né? E daí aqui eu coloquei uma conta da minha mãe, né? Que ela não tinha nenhuma ferramenta, né? Eu não consumia nenhuma ferramenta do Sala de Aula, então vai criar uma turma nova. Então, aqui eu posso colocar tanto o e-mail, né? O e-mail pessoal, o e-mail número do celular, né? Ou um e-mail corporativo. Então, por exemplo, hoje o nosso e-mail institucional do IFE funciona como um login no Google aí, porque quem está gerenciando os recursos agora de e-mail e outros recursos que nós utilizamos é a Google, né? Houve um contrato com a Google.
Sem problema, Tatiana, não se preocupe. A gente sabe que a internet sempre deixa a gente na mão, né? Então, assim, a gente já começou, tá gravando a aula, né? Se você achar que precisa revisitar a gravação depois, é só consultar lá no Moodle, né? E também o slide já está lá no Moodle para vocês poderem baixar, né? Então, voltando aqui, nós fizemos nosso login. Quando eu faço o login, ele vai aparecer aqui, como eu não tenho nenhuma sala, ele vai aparecer essa mensagem inicial para mim, né? Na minha tela inicial aqui, quando eu chego nessa tela inicial, para eu criar ou ingressar numa turma, eu vou usar esse íconezinho de mais aqui, né? Então, na hora que eu clico no íconezinho de mais, ele vai abrir aqui duas possibilidades. Eu posso participar de uma turma, então posso ser aluno de uma turma, eu posso criar uma turma e ser o professor dessa turma. O participar de uma turma, ele vai pedir o código de acesso, né? Então, quando nós criamos uma turma, essa turma tem um código de acesso único que eu posso disponibilizar para as pessoas que vão participar dessa turma via e-mail, né? E da mesma maneira que vocês utilizaram o código da turma do Teams para acessar na turma que nós estamos trabalhando aqui. E posso criar uma turma que daí vou entrar como um professor, né? Ele vai dar aqui algumas diretivas, né? Então, ele explica que se você usa em alguma escola como aluno, dá algumas diretivas aqui de como proceder, né? E dependendo do perfil que você vai criar, você vai fazer aqui as instruções que ele solicita. Ele vai abrir para nós aqui essa caixa, né? Depois que eu aceitar aquele aviso, né? Que eu li o aviso, ele vai dar essa caixa. O que eu preciso fazer obrigatoriamente? Eu preciso preencher o nome da turma e as outras informações são opcionais. Então, a única coisa que eu preciso fazer aqui na hora de preencher a turma é criar um nome de turma. Lucas, boa noite. Não esquenta a cabeça, rapaz. Esses problemas de informática são normais. Como dizia um professor na época que eu fiz a minha graduação, a informática surgiu para resolver problemas que nós não tínhamos. Então, fica tranquilo, gente. A gente já grava a aula justamente para vocês não terem problemas de perder conteúdo. Então, se vocês acharem que vocês precisam dar uma revisitada no começo do vídeo da aula, depois ele vai estar disponível lá no Moodle, né? E se tiverem alguma dúvida também, podem perguntar via chat, fiquem à vontade, gente. E a gente está num espaço aqui para trocar ideias, trocar experiências, né? Estou passando algumas ferramentas para vocês também podem perguntar ou dar depoimento de vocês, se vocês já usaram essa ou outras ferramentas aí. Então, preenchi, né? O pessoal tem reclamado, Márcio, do Teams esses dias, né? Não sei o que está acontecendo, né? Você já está usando no municipal, Lucas, o sala de aula? Sim, a gente usa para postagem de todos os documentos de registro de aula e tudo mais, para ser provada a presença dos professores, né? Sim, porque daí ele cria quando você acessa, você cria um login, você posta atividade. Na verdade, dá para fazer tudo, né? Aqui dentro. Sim, até HTPC tem aí, pelo Google Sala de Aula. Porque acho que como você está usando pela Prefeitura de Capão, né? Acho que a Prefeitura de Capão deve ter convênio já, né? Tem sim, a gente até o login já, a gente tem um e-mail institucional daqui. É super legal a plataforma. Bacana, cara. Isso aí é legal. Então, depois que a gente fez a criação de uma turma aqui, né? Então, aqui eu estou fazendo a criação de uma turma com os recursos que nós temos aí, padrões aí para um usuário
que não é conveniado, né, com a Google, né? Então, o Lucas, como o Lucas já estava explicando aí, ele, como ele tem e-mail institucional lá da Prefeitura de Capão, ele já tem até mais recursos aí dentro da ferramenta. Para ele, às vezes, vai até parecer que está faltando recurso aqui, né? Então, quando nós criamos a nossa turma, ele gera um código de turma. Geralmente, esse código de turma pode ou não ficar sendo exibido aqui na minha abertura, isso eu consigo configurar. E eu posso copiar, ou eu posso também, deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá, tem hora que eu tenho estampa uns negócios para mim aqui também. Só ver se eu consigo enxergar esse negócio por fora de onde eu estou aqui. Então, aqui, o que eu consigo fazer? Eu consigo copiar o código dessa turma, né? E para que as pessoas participem na turma. Ah, lá, você está usando o estado também, é? Que legal. Professor, eles começaram a usar na época da pandemia. Aí cada professor criava a sua turma. Aí nesse ano, já no sistema, né, que é a sede, secretaria lá digital, você pede para criar uma turma e daí o sistema já gera a turma automaticamente, com todos os alunos daquela sala. Ah, eles integraram o Google com o sistema da Secretaria de Educação. Então, se você aponta que é uma disciplina ou uma turma, automaticamente ele já puxa todo mundo. Você não precisa ficar convidando. Isso mesmo. Uhum. Isso é Mas legal. Demora um mês mais ou menos. Aí a gente pega e copia, só copia os e-mails, tem lista de e-mail também na secretaria, copia a lista de e-mail e joga tudo lá e cria uma turma. Porque é mais rápido do que o sistema. Mas pelo menos está integrado agora. Porque o do IF está um pouco mais rápido algumas coisas, porque você não tem um sistema conversando com o outro, né? O nosso sistema de e-mail, o nosso sistema de gerenciamento de agenda, de tudo, passou tudo para Google, né? Então, agora o sistema, parte dos sistemas do IF rodam dentro dos servidores da Google. Por isso que termina sendo um pouquinho mais rápido. Mas essa integração é legal também. Facilita a vida, né? Vai chegar um ponto que vai estar mais rápido e vai facilitar a vida, né? Sim. E o problema é que, como o senhor falou, eles querem conectar tudo, deixar tudo num sistema só, e aí o sistema não aguenta. Então, quando começa a puxar muita coisa, o sistema cai. Aí para de funcionar. Mas a ideia é boa. Sim. É que o que acontece, né? Você tem volume de dados do estado inteiro, né? Então a estrutura que o pessoal tem que ter para aguentar, para não realmente não cair, é muito, muito grande, né? O nível do servidor, né, professor, também? Porque o que acontece? Por exemplo, tem coisas por exemplo, e-mail, uma série de coisas que não é nem o campus nem o servidor do campus que roda, né? O servidor da reitoria, né? Os servidores da reitoria. Então, o campus a gente gerencia, os servidores do campus rodam o Moodle, rodam coisas mais direcionadas mais locais, né? O SWAP, coisas maiores, não é dentro do campus que roda, né? Por isso que muitas vezes, como é distribuído, funciona um pouquinho melhor, porque você tem mais poder computacional envolvido nas coisas, né? Mas o da reitoria tem que ser um servidor muito bom, né, para conseguir aguentar sim, eles têm lá um conjunto um armazém de dados lá grande lá, então tem recurso. Mas só para
retomando aqui, para nós acessarmos aqui os itens do menu, né? Quando eu estou dentro de uma turma, eu tenho aqui esse ícone padrão aqui dos 3 tracinhos. Quando eu clico nos 3 tracinhos aqui, eu vou ter aqui as turmas, né? Então, quando eu clico em turmas, eu vou ter uma área aqui que vai aparecer todas as turmas que eu tenho dentro atuando naquele momento, né? Todas as turmas ativas, né? Então, não sei a visão de aluno do Moodle aí do campus, mas a nossa visão como professor, quando eu acesso a página inicial do Moodle, eu tenho lá os quadradinhos com todas as turmas que eu criei, né? Todas as disciplinas, no meu caso, né? Que estão criadas dentro do Moodle. Então, quando eu clico em turmas, vai ter esse mesmo visual. A agenda, eu vou ter aí um acesso à agenda que vai estar ligada aí a todas as atividades que estão agendadas dentro da minha turma, né? Então, é um calendário onde eu vou conseguir aí ver, tem tal atividade vencendo hoje, preciso corrigir isso, preciso lançar nota daquilo. Ajuda a gente se organizar um pouco, porque hoje em dia é tanto compromisso, é tanta coisa que se a gente não se organizar com a agenda, as coisas começam a passar batido, né? Eu mesmo, atualmente, reunião, tudo quanto é coisa que eu vou fazer, eu termino anotando na agenda do celular, porque senão termina passando batido. Daí aqui dentro dos cursos. Dentro dos cursos, o que eu tenho? Eu tenho o meu para corrigir, né? Que seria o ambiente onde eu vou ter acesso às atividades, tanto para serem feitas correções como atividades já corrigidas, e tenho acesso aqui à turma, um curso que eu já estou efetivamente acessando, né? Então, no caso, a nossa turma aqui, objetos de aprendizagem. Turmas arquivadas são turmas assim que eu encerrei, né? Eu já encerrei aquela turma, já fechou o curso, e eu posso arquivar aquela turma para quê? Para em algum momento, se eu precisar utilizar aquela turma de novo, eu posso fazer os ajustes necessários de atividades, de prazos, limpar as postagens para começar novas postagens, então eu posso usar uma estrutura básica da antiga turma já existente. Então, essas turmas arquivadas nos ajudam nisso, né? Então, eu tenho a possibilidade aí de coisas que eu vou rodando em determinados períodos de tempo. Então, tem cursos que eu tenho num semestre, não tenho no outro, então eu posso fazer a reutilização aí dessas turmas através de arquivamento e desarquivamento. E configurações seriam as configurações aqui, tanto de aparência geral do usuário, quanto a aparência geral aí as funcionalidades aí das minhas turmas. Então, esses seriam os itens que nós conseguimos mexer. Então, quando eu acesso aqui, acessei aqui turmas, eu vou cair nessa tela aqui, Então, vejam como eu só tenho uma turma, vai aparecer só esse quadrinho aqui. Se eu tivesse várias turmas, apareceriam vários quadrinhos desse aqui dentro dessa área de turmas, né? Então, dentro da área de turmas também eu já consigo acessar o para corrigir, né, dessa turma, e o agenda dessa turma aqui também. Se eu tivesse outras turmas, também estariam esses itens aqui para cada uma das minhas turmas que eu estivesse com turmas ativas aí. Na agenda, eu posso visualizar a agenda que tem compromisso de todas as turmas, né? Então, todas as turmas que eu faço parte, tanto como aluno como o professor, eu posso ver o compromisso que está agendado para todas as turmas e posso verificar a agenda de uma turma específica, no caso aqui, objetos de aprendizagem. Então, se eu selecionar objeto de aprendizagem, eu vou visualizar somente os compromissos da turma de objetos de aprendizagem. Se eu deixar todas as turmas, compromissos de todas as turmas que eu faço parte vão aparecer aqui no meu calendário. Então, para corrigir, né? Então, quando eu entro para corrigir, vejam que eu tenho para corrigir e corrigidas, né? Então,
Se eu tiver atividades não corrigidas, ele vai me listar aqui as atividades e os alunos das determinadas atividades para fazer a correção. E no caso aqui, como eu não tenho atividades para corrigir, não aparece nada. Lembrando que, dependendo de como eu construo a atividade utilizando o Google Forms, eu vou ter correção automática, né? Então, quer dizer, o que vai aparecer aí já vai ser efetivamente as notas, né? Posso, às vezes, fazer alguma validação, mas já vai aparecer aí a correção. Então, a correção, quando eu uso Forms, múltipla escolha, algum estilo de avaliação que possibilite correção automática, essa correção vai ocorrer automaticamente para a gente. Turmas arquivadas, hein? Então, aquilo que eu falei para vocês, quando eu tenho turmas que já foram encerradas, eu posso arquivar a turma para que em algum momento, se eu precisar reaproveitar aí a estrutura da turma, eu posso desarquivar a turma. As configurações, né, aquilo que eu falei para vocês, que são das configurações do perfil pessoal e configurações aí de comportamento da ferramenta. Voltando à interface principal, nós temos aqui 4 abas aqui que nos disponibilizam as principais funcionalidades. Mural, atividades, pessoas e notas, né? Então, aqui no mural vai funcionar com o meu mural de recados, né? Onde eu posso criar aqui, deixar avisos, criar algo como fosse assim, um tema, como fosse grupo de discussões, né? Para a gente lançar um tema e em cima desse tema haver um debate, né? Então, um exemplo disso poderia ser o uso da técnica de sala de aula invertida, onde eu vou deixar uma série de textos e materiais para os alunos consultarem, e no momento que seria a aula, por exemplo, eu vou abrir aí um fórum, aí a gente começa com alguns debates, algumas perguntas, para que a gente consiga consolidar o conhecimento e alinhar tudo que o pessoal leu. Então, essa seria uma possibilidade de uso além da divulgação de recados e outras funcionalidades que vocês desejam. Lucas, no caso, o seu lá da prefeitura é mais ou menos esse visual também, Lucas? Aparece essas 4 abas para vocês ou aparece mais coisa? É mais ou menos isso mesmo, professor. A diferença é que nós, professores, temos o acesso a postagem de conteúdo dos alunos, né? Que é o que aparece aí. E a gente consegue ver o feedback e tudo mais. Agora, a coordenação e direção tem um amplo material aí que dá para usar, né? Ah, sim, que daí eles têm mais funcionalidades, né? Aí já é configuração E, do pacote que eles assinaram, né? sim, é que daí eles têm contato, eles têm o controle de todas as salas de aula, controle de quem está postando, o professor que está postando, o aluno que está postando, se o professor está dando feedback. Então, assim, eles têm todo esse controle que nós já somos limitados, né? Nós só temos ali o controle nós e aluno. Entendi. Então, como o Lucas estava explicando, os professores lá na rede também têm mais ou menos essa mesma visão. Daí as atividades aqui é onde eu disponibilizo o meu conjunto de atividades para os alunos, né? Pessoas é onde eu tenho a lista aí dos participantes dessa turma, e as notas aqui é onde eu tenho controle aí do desenvolvimento aí da progressão do aluno dentro do curso, né? Então, são funcionalidades aqui bastante parecidas com o que nós já temos aí no Moodle, né? Apesar de ser algo mais minimalista, né? Para até ficar mais fácil o uso, mas boa parte dessas funcionalidades nós também já utilizamos aí no Moodle, né? Então, no mural, aquilo que nós falamos, né? Nós podemos fazer aviso, responder postagens de alunos, criar programas de aviso. Então, nós temos aí algumas funcionalidades
interessantes aí que nós conseguimos fazer aí no mural, né? Então, quando eu posso programar aviso, eu posso pôr uma data aqui, certo? Eu posso, quando eu vou criar um aviso, eu posso pôr uma data aí para que ele ocorra, não necessariamente no momento que eu estou criando um aviso. Então, as atividades, né? Então, quando eu venho na aba atividades, eu tenho aqui já acesso ao Google Agenda, né? Para eu verificar as atividades que já estão agendadas dentro dessa turma. Tenho acesso ao a pasta do Drive da turma, né? Essa turma aqui também para controlar os arquivos, né, que nós temos na turma. Sem problema, Francela. Avisa a Tatiane que depois ela assiste a aula que a gente está gravando aqui, daí ela assiste a aula e se ela tiver alguma dúvida, ela pode entrar em contato e a gente tira as dúvidas daí, de repente, no outro momento aí. Como a internet é um negócio que muitas vezes começa a dar problema, a gente já grava as aulas justamente para que vocês tenham essa possibilidade aí, né? Então, quando eu vou criar atividades, eu tenho algumas ferramentas aqui, né? Eu posso criar atividades e perguntas, eu posso usar tópicos, né? Para organizar as atividades por temas, né? Eu posso ordenar essas atividades, né? Então, são recursos aí que nós temos aí dentro da criação de atividades, né? E quando eu clico no criar, eu vou ter aqui esses recursos, né? Então, vou ter aqui atividade com teste, pergunta, material, reutilizar postagem. Então, posso, de repente, chamar uma postagem aqui, posso pôr tópico aqui. Então, eu posso até criar uma atividade e ser um fórum, por exemplo, onde a gente vai debater um determinado assunto. Então, são diferentes maneiras aqui de você construir atividades aí dentro da ferramenta, né? Então, aqui você tem aí diferentes formas de pensar como você vai trabalhar as atividades com seus alunos, né? Então, quando eu cliquei em atividades, eu vou ter aqui, quando eu crio uma atividade, o que é obrigatório? Eu pôr o título da atividade, né? Posso fazer uma instrução de execução da atividade opcional, posso atribuir para todos os alunos da turma ou um determinado grupo de alunos da turma. Porque muitas vezes eu estou fazendo atividade aí de recuperação para um conjunto de alunos aí que não obtiveram desempenho satisfatório. E posso também indicar para quais turmas, né? Para quais turmas essas atividades serão válidas. Eu posso indicar aqui, através da minha seleção aqui, da minha lista de seleção, posso indicar quantos pontos valem a atividade, posso dizer se a atividade tem data de entrega ou não. Geralmente nós colocamos uma data de entrega para pôr um prazo, né? E eu posso dizer se após esse prazo a atividade vai ser bloqueada ou se simplesmente vai aparecer lá como observação na entrega da atividade que a atividade foi entregue com atraso. Posso ter um tópico, né? Então, de repente, eu criei um tópico lá de uma determinada conhecimento, quero fazer atividades sobre estruturas condicionais, pensando em lógica. Então, poderia ter esse tópico aí. E, além dessa estrutura, eu tenho aqui embaixo 2 botões, que seria o adicionar e o criar, né? Então, o adicionar, o que eu posso adicionar na minha atividade?
eu posso adicionar um arquivo do Google Drive, né? Então, buscar já dentro do Drive da disciplina aí um arquivo que eu vou utilizar na minha atividade. Posso colocar um link externo, então, de repente, como parte da atividade, o aluno vai ter que ler um texto que está localizado em um outro site, eu posso colocar, né, esse link externo para que o aluno acesse esse local aí para fazer uma leitura, para ver alguma coisa. Posso subir arquivo, então quando eu clico no Google Drive ou arquivo, eu vou ter mais ou menos as mesmas opções, né? Então eu vou ter a opção de recentes, o upload, que seria eu subir o novo arquivo para o Drive, o meu Drive, que seriam coisas que já estão armazenadas dentro do meu Drive, com estrelas seria a marcação que eu faço, arquivos que têm uma marcação de estrela que eu posso fazer aí dentro do Drive. Então, Google Drive também, né? Mesma questão, recentes, upload, meu Drive com estrelas, tem essa opção aí de uso do Drive. Quando eu uso o YouTube, eu posso pesquisar um assunto, né? Ele vai abrir essa janelinha para mim aqui, eu posso pesquisar um assunto, ou se eu já tiver o URL do vídeo, eu clico aqui em URL, colo o URL e ele já vai vir aqui o vídeo para que eu possa selecionar para ser inserido como parte da atividade. Então, muitas vezes, dentro da atividade, eu posso pôr uma série de materiais de apoio para que, depois que o aluno consultar esses materiais de apoio, ele comece a fazer atividade. E o link, né? Como eu falei para vocês, eu posso copiar um link aí, às vezes, de um espaço na internet, de um texto da internet, alguma coisa da internet que eu queira que o aluno use como um guia de consulta, coloco o link aqui. Então, esse adicionar aqui seriam os materiais de apoio para a minha atividade. Sim, Leonardo, ele é um Moodle minimalista, né? Ele é um Moodle. A ideia dele ser minimalista, né, é justamente para que a curva de aprendizado do professor que não tem habilidade com a informática não seja tão alta, né? Então, o próprio Google, se você olhar o buscador do Google, né, ele é uma tela em branco, tem lá um espaço para você digitar e buscar, né? Então, a Google sempre teve a ideia de você produzir ferramentas poderosas, mas minimalistas, para facilitar o uso de quem não tem tanta experiência com ferramentas de tecnologia. Por isso ela se tornou aí uma gigante no mercado, né? Então, no criar aqui, o que eu tenho? Eu tenho todas as minhas ferramentas da Google, né? Documentos, apresentações, planilhas, né? Desenhos e formulários. Então, formulários seriam o nosso bom e velho Google Form. Então, eu posso fazer um documento aqui que ele vai, como parte da tarefa, ele vai escrever alguma coisa, ele vai responder alguma coisa dentro do documento. Posso fazer uma apresentação que também pode ter alguma coisa que o aluno vai interagir. Então, aqui são possibilidades de interação aqui dentro da minha tarefa, e eu tenho a possibilidade também dos formulários aí que eu vou fazer criação aí de perguntas de várias formas diferentes. Então, a atividade com teste, ele automaticamente já nos direciona aí ele já cria um forms em branco, né? Quando eu falo que eu vou criar atividade com teste, ele já subentende que na hora que eu vou fazer essa criação aqui, em vez de eu ter que vir aqui criar e inserir um formulário, ele já subentende que quando eu faço, daí ele já me dá um forms em branco. Aqui nós temos aqui um Google Forms, né? Nós, ao longo da aula, aí, vamos depois explorar mais profundamente aí o modo de uso do Forms. O nome aqui é possível ser mudado, e depois nós vamos ver que dá para fazer uma série de modificações aí para facilitar a nossa vida aí dentro do Google Forms, né? Perguntas, né? Então, eu posso fazer uma pergunta, né? Então, essa pergunta, ela pode ser aí uma pergunta de resposta curta, onde eu vou ter que fazer a correção manual,
ou pergunta de múltipla escolha, né? Então, seria aí uma atividade de pergunta única. Eu posso fazer atividade de múltiplas perguntas no momento que eu criar uma pergunta aqui, utilizar o Google Forms aí. E como esse form já vai estar atrelado a essa pergunta, a essa atividade, ele automaticamente vai, quando houver a correção, ele já vai atribuir a nota aí, atividade. O mesmo processo, né? Então, as mesmas ferramentas que nós temos ali, nós já exploramos anteriormente. Também, dentro de uma pergunta, eu posso adicionar materiais de apoio, posso adicionar coisas da Google para que o aluno faça a interação. Então, vem aqui no formulário, né? Então, cria um formulário sem título. Quando eu crio um formulário, ele dá um formulário sem título, e aqui ele vai aquele mesmo processo que nós vimos anteriormente. Eu tenho aqui um processo de edição que nós vamos explorar aí no decorrer da aula. Aqui a data de entrega, né? Então eu estou habilitando aqui a data e hora de entrega, né? Então, como nós temos a mesma funcionalidade que nós temos no Moodle, né? Então eu posso pôr tanto uma data como uma hora, né? E depois, quando eu habilito isso, eu posso dizer se após essa data vai estar bloqueada a entrega ou se só vai ser notificado, só vai ser apontado na entrega que ela foi feita com atraso, né? Então, aqui aluno pode responder uns aos outros, então quer dizer que pode haver interação entre os alunos, né? Então, quando eu habilito isso aqui, dentro da pergunta pode ter interação aqui entre eles dentro da pergunta, não é algo que o aluno fica fechado, só ele, né? E também tem a possibilidade aqui de dizer que o aluno pode editar as respostas. Na hora que ele enviou, ele pode revisitar a atividade e editar a resposta dentro do tempo de entrega da atividade. Aqui eu tenho as minhas configurações, né? Que nós já vimos também as configurações da turma, né? Que é aquela tela inicial que nós já tínhamos visto lá. Então, se por algum motivo eu quiser fazer uma modificação em algum detalhe da minha turma, eu posso fazer através aqui do acesso à configuração aqui da turma. Então, o código de convite, né? Então, eu posso fazer aí as configurações, posso criar um link para convite, posso dar o código da turma e a visualização no código da turma, né? Então, manter o código da turma quer dizer que quando eu estiver aqui na minha tela inicial, né, eu vou deixar esse código visível aqui, para que as pessoas possam compartilhar esse código. Isso aí também envolve também um pouco de gestão de turma aí. Cada um vai ver o que é melhor aí na hora de fazer a gestão da sua turma. Aqui eu vou ter aqui outras configurações de atividades mural, né? Configurar mural, configurar atividades mural, avaliação, né? Como que eu calculo as notas, né? Então, o método de cálculo das notas, isso vai ajudar depois também na hora da emissão dos relatórios aí de cada turma. E agora nós vamos entrar efetivamente no Google Forms, né? Então, Google Forms aí, você pode acessar o Google Forms tanto dentro da plataforma, né? Então, dentro da plataforma ele vai te dar já um caminho para você acessar o Forms, né? Para associar o Forms a uma determinada turma, como é possível também a gente criar formulários fora da plataforma, consumir somente a ferramenta do Forms, né? Então, o que eu posso fazer com o Forms? Posso fazer inúmeras coisas, né? Eventos, pesquisa, teste. Então, hoje, se você for falar que Forms aí é uma ferramenta que ele tem múltiplas utilizações, né? Então, desde uma pesquisa de opinião,
dentro de uma escola. Às vezes nós estamos desenvolvendo um trabalho de conclusão de curso, aí a gente precisa fazer pesquisa com um grupo de usuários, com um grupo de pessoas, a gente termina utilizando o Google Forms, então ele é uma ferramenta bastante versátil aí, né? E na configuração do sala de aula, ele vai ser a sua ferramenta aí para você criar atividades, né? Então, outra maneira de você acessar o Forms também seria através do Drive, né? Então, se você estiver logado na sua conta, você vem aqui no Drive, dentro do Drive, na hora que você clicar em novo, ele vai dar as opções de criação aí, né? Então, ele tem uma série de opções e uma delas vai ser do Google. Então, aqui você está fazendo, estou mostrando para vocês um caminho por fora do sala de aula, mas o sala de aula até o ponto de você, o que vai mudar, o ponto que você acessa o Forms, depois o que nós vamos conversar daqui para frente vai ser a mesma coisa. Então, quando eu crio lá nas minhas tarefas, eu criei um formulário, ele vai aparecer para nós dessa maneira. Então, formulário sem título, título do formulário, eu posso pôr algum comentário do formulário, e aqui, nessa parte azul aqui, que tem esse contorninho azul, começam as minhas perguntas. Vejam que eu tenho um conjunto de ferramentas aqui dentro das minhas perguntas. Vejam que eu tenho um conjunto de ferramentas aqui que nós podemos modificar aqui também os nossos formulários. Então, para mudar o tema, fazer cópias, enviar forms, nós vamos usar essas barras de configurações aqui. Então, esses botões aqui vão possibilitar todas essas operações, né? Então, mudar o tema. Então, se eu clicar aqui nessa aquarelazinha, eu mudo o tema aqui, desde a cor até por imagens, usar temas pré-prontos, uma série de coisas. Se eu clicar no segundo aqui, nesse olhinho aqui, eu vou visualizar como o meu usuário vai enxergar o form que eu estou desenvolvendo. Se eu clicar na engrenagem aqui, eu vou ter mais opções, como fazer cópia, imprimir, adicionar colaboradores, né? Então, eu posso ter atividades aí que são colaborativas. Se eu clicar em enviar aqui, eu vou ou gero um link, né, para o meu Forms, ou eu abro a possibilidade de fazer o envio por e-mail. Aqui eu tenho o sumário das respostas, né? Então, quando eu clico nessa aba respostas aqui, eu vou ter tanto a resposta tabulada no formato Excel, como uma visão gráfica das minhas respostas, né? Então, é uma ferramenta bastante interessante aí, né? Então, aqui eu tenho a seleção para inserir aqui nessa parte de baixo aí, meus vídeos, imagens. Então, eu posso inserir questões, títulos, imagens, vídeos. Então, por meio dessa barra aqui, né? Dessa barra à direita aqui, que eu vou utilizar aí para fazer a construção dos outros itens aí do meu formulário, né? E aqui eu tenho o tipo de questão. Então, eu posso escolher diferentes tipos de questões aí na hora que eu estou construindo cada uma das minhas perguntas. Então, cada pergunta do meu formulário vai ser uma caixinha azul dessa aqui. Então, quando eu clicar aqui para o mais, eu vou pôr uma caixinha. Esse último, essas duas barras aqui de baixo, é quando eu quiser criar uma quebra de página, né? Então, eu quero que o meu formulário tenha várias páginas. Então, em vez de eu descer com a barra de rolagem um monte de questão, eu posso criar navegação de próxima página, como nós já vimos em muitos formulários, né? Então, quando eu clico aqui no maisinho também, eu tenho algumas opções, esses 3 pontinhos, né? Fazer cópia, mover para lixeira, gerar um link, né? Imprimir, adicionar colaboradores, editor de script. Então, existem alguns scripts disponíveis, né, na internet que ajudam
ampliar as funcionalidades do formulário. Então, aí, para usuários mais avançados, eles disponibilizam aí essa questão do editor de scripts aí, né? E você pode usar os complementos também, né? Você pode, num formulário, usar um complemento aí que vai te dar mais funcionalidades, né? Então, aqui, no cabeçalho, essa primeira parte que está azulzinha aqui, ó, essa barrinha azul aqui do lado esquerdo, é o meu cabeçalho, né? Então, no meu cabeçalho, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o que seria o título do meu formulário e uma pequena descrição. E logo abaixo no meu cabeçalho eu vou ter aqui as minhas perguntas, né? Eu começo a ter a minha lista de perguntas, né? Então, para eu configurar o que eu posso vir aqui em configuração, né? Do meu formulário, o que eu posso dizer? Eu posso dizer se é necessário fazer login, né? Então, geralmente, quando nós temos que fazer um controle de aluno, é interessante você habilitar essa opção de fazer login, né? E posso também dar a oportunidade do participante, no caso do aluno que está respondendo, editar após o envio e ver graficamente o resultado das respostas dele. Então, por exemplo, quantos por cento ele acertou, resposta de texto, é um feedback, né? Isso aqui na aba geral. Então, na aba geral, eu vou ter essas possibilidades. Na aba apresentação, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui mostrar a barra de progresso, né? Então, quando eu faço navegação entre várias páginas, então, por exemplo, eu fiz um formulário que tem 20 perguntas, e cada página eu ponho 4 perguntas. Então, é interessante mostrar a barra de progresso para saber quanto o aluno já respondeu. Mostrar o link para enviar outras respostas, né? Então, quando eu quero que no mesmo formulário várias pessoas, terminou uma, outra já possa clicar, não é um caso de uma prova, por exemplo. Posso embaralhar a ordem das perguntas também, isso é interessante, porque para cada um que abrir um formulário, a ordem das perguntas, e depois nós podemos configurar dentro na hora que estiver construindo as perguntas, a ordem das alternativas podem ser modificadas. Daí eu tenho a aba teste, né? Então, na aba de teste, eu tenho as opções para teste. Então, eu posso liberar a nota imediatamente após o envio, posso não liberar a nota, porque de repente eu tenho partes do meu formulário que eu vou ter que fazer correções manuais, né? Continuando, a pessoa pode ver o quê? O que as pessoas podem ver? Elas podem ver perguntas erradas, respostas corretas e valores, né? Então, isso aqui são feedbacks que eu habilito ou não para o meu usuário na hora que ele estiver respondendo o meu formulário. Então, aqui eu pus uma pergunta de múltipla escolha. Geralmente, o que eu faço? Ponho as escolhas, vou sinalizar aí qual é a resposta correta, né? Então, eu seleciono aqui qual é a resposta correta, quando eu tenho múltipla escolha, né? E aqui eu posso habilitar se é uma resposta obrigatória ou não. Então, se eu habilitar como resposta obrigatória, o usuário não consegue prosseguir se ele não responder essa pergunta aqui. E aqui eu posso, abaixo, eu tenho esses 3 pontinhos aqui do lado aqui do obrigatório, que também tem algumas opções aí que nós podemos configurar para a pergunta. Então vejam que na hora que eu estou terminando de configurar, eu tenho que indicar qual é a resposta correta. Indicando isso, o que vai acontecer? Essa questão vai ser corrigida automaticamente, não precisa que eu faça correção.
a questão aqui do obrigatória, né? Se eu clicar em obrigatória, o aluno vai ter que ser obrigado a informar uma resposta. E como eu falei aqui no próximo slide, nós temos aí as opções, né? Então, aqui, o que eu tenho de opção? Descrição, ir para a sessão com base nessa resposta. Então, por exemplo, se o aluno respondeu certo, eu vou para uma determinada página com um determinado conjunto de perguntas. Se o aluno respondeu errado, de repente eu posso direcionar o aluno para uma parte, para um forms, que seria, na verdade, um vídeo para reforçar ele dentro desse conceito. Então, eu tenho a possibilidade de mudar o caminho de execução do forms dependendo da resposta. Então, esse ir para a sessão com base na resposta é isso que eu consigo fazer, porque é aquilo que eu falei para vocês. Aqui, ó, essas duas barras grossas aqui seria quebra de sessão do meu formulário, né? Então, eu posso fazer essa navegação inteligente. Então, se o aluno respondeu certo, ele vai continuar respondendo o formulário. Se ele respondeu essa questão errada, eu posso criar lá uma sessão que vai ter um vídeo, vai ter um material de consulta para ele tentar aí reforçar o conhecimento dele. Então, são possibilidades aí que existe para cada pergunta. E ordenar aí as opções aleatoriamente. Então, são a questão dessa ordenação para cada aluno que abrir vai aparecer de forma diferente. E a chave de resposta aqui, eu indico quantos pontos vale essa pergunta. Se eu clicar em chave de resposta, né, ele vai abrir aqui a possibilidade de eu fazer um feedback, né, na minha pergunta, né? Então, se a resposta estiver incorreta, se a resposta estiver correta, posso pôr um link também, né? Então, se a resposta estiver incorreta, eu posso pôr um link aqui para que o aluno assista. Então, também posso fazer isso. Então, o aluno respondeu de maneira incorreta, eu já automaticamente dou um feedback aí com um material de apoio para que o aluno aprenda a atividade. Aqui eu posso adicionar vídeo, né? Então, se eu clicar adicionar vídeo aqui, eu vou pôr um vídeo lá no meu feedback, né? E posso indicar quantos pontos vale também a minha resposta, né? Ó, vejam aqui que também eu posso colocar aqui a separação, né? Eu posso colocar aqui a minha quebra de sessão, né? Então, essa quebra de sessão é uma das coisas, além dele você poder trabalhar com diferentes páginas, né? Criar um sistema de navegação entre páginas nas suas questões, você também pode fazer aquilo que eu falei para vocês, né? Se o aluno responder de maneira incorreta, conforme o desempenho do aluno dentro do teste, você pode direcionar ele ter uma navegação diferente para cada maneira como ele interage com o seu formulário. Então, por exemplo, criei uma sessão, não quero. O que eu posso configurar? Após a primeira sessão aqui. Após a primeira sessão, eu posso continuar com a sessão anterior, certo? Então, isso vai ser a navegação dentro de uma mesma página. Eu posso mudar isso aqui para que seja a navegação na próxima página. Então, essa opção aqui também pode ser mudada. Quando eu clico nos 3 pontinhos da próxima sessão, o que eu posso fazer? Eu posso excluir duplicar a sessão, excluir a sessão e mesclar com o item acima, né? Então, seria aí você fazer aí a junção dessas sessões aí. Então, como eu falei aqui para vocês, na hora que vocês clicam aqui, vocês vão ter as opções, né? Então,
continuar para a próxima sessão, ir para a sessão 1. Daí, aqui você vai dizer qual vai ser a ordem de navegação das suas sessões, né? Então, como que você vai fazer o processo de linkagem entre uma sessão e outra. Então, aqui nós já temos a possibilidade de adicionar uma imagem, né? Então, posso adicionar uma imagem dentro de uma questão também, né? Então, muitas vezes, para quem trabalha com turmas aí dos anos iniciais, muitas vezes precisa trabalhar com imagem aí dentro das atividades também, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o upload de uma imagem, posso tirar a foto com webcam, posso pegar uma URL de uma imagem na internet, mas o problema da URL, se essa imagem, de repente, por algum motivo, for tirada do ar, você vai perder essa imagem, certo? Então, geralmente a gente costuma ter as imagens aqui dentro dos álbuns ou do Google Drive, né? Então, quando eu quero colocar dentro do meu Google Drive, eu abro em Uploads aqui e arrasto a minha imagem para que ela seja utilizada aqui, né? Então, dentro das minhas alternativas, além do modo escrito, eu também posso usar alternativas com imagem, né? Então, por exemplo, quando eu estou trabalhando com anos iniciais, que a leitura das crianças ainda não é muito robusta, eu posso trabalhar com alternativas com imagem. Mesmo processo, né? Então, abre aqui as mesmas possibilidades para eu colocar a imagem na alternativa. Então, vejam aqui que o meu teste aqui, o meu formulário, em vez de só usar um texto, eu posso usar aqui uma imagem como alternativa. Então, são possibilidades aí que nós temos. Configuração, né? Então, eu posso mudar a cor aqui do cor do formulário. Se eu clicar aqui nesse ícone que parece um gráfico aqui, né? Você tem a possibilidade de trocar os temas, né? Então, aqui você tem vários temas, né? Então, a Google disponibiliza vários temas e você pode subir imagem e montar o seu próprio tema. Então, aqui eu selecionei um tema já existente. A partir do momento que eu seleciono o tema existente, ele já muda toda a configuração aí do meu formulário com base no tema que eu selecionei. Na hora que eu clico em enviar, né? Tá, meu formulário está pronto, clico em enviar, ele vai ter a possibilidade do quê? De enviar por e-mail, criar um link ou criar um objeto embutido que eu posso colocar em outros locais, né? Então, por exemplo, de repente eu quero disponibilizar esse formulário como objeto embutido no Facebook ou em outra plataforma. Então, posso usar o objeto embutido. Lembrando que ele também já me possibilita fazer compartilhamento direto aqui pelos ícones das ferramentas, né? Quando eu crio um link, né? Posso criar um link mais curto, porque senão fica um link enorme. Se eu habilitar aqui, ele vai dar um encurtado no link. Daí peguei um link curto, eu copio e esse eu posso disponibilizar via e-mail ou via plataforma, né? Feito isso, eu quero visualizar como o meu formulário vai ficar na visão de quem está respondendo. Clico no botão visualizar. Ele, para quem estiver respondendo, vai ter essa visualização aqui. Então, o meu usuário vai ter essa visualização aqui do meu formulário. Vejam que como eu criei sessões, ele me deu o próximo, né? Então, ele criou um botão de próximo aí, porque eu estou fazendo o meu processo de navegação, né? Nós já vimos isso em vários formulários que nós já respondemos, né? Então, no nosso dia a dia, nós não estamos vendo nada de muito diferente do que nós já usamos, aí, nós já consumimos no dia a dia aí. E a partir do momento que eu cliquei, vai para a próxima página com o que foi clicado na próxima página. Vejam que quando eu uso imagens, vai aparecer aqui as imagens como as minhas alternativas.
E, no caso que eu deixei habilitado, eu deixei tanto habilitado na hora que eu estava fazendo o formulário, enviar uma outra resposta, então isso aqui ficou habilitado, e veja a sua pontuação, que também ficou habilitado. Então, esses links aqui são configurações que eu faço lá no começo do meu formulário. Então, quando eu clico para ver a pontuação, ele vai me dar aí o meu feedback aí de tudo que eu fiz de certo ou errado dentro do formulário, dependendo de como eu configurei. Aí eu tenho a possibilidade de pesquisa, né? Então, usar o form como pesquisa, né? Então, o processo é praticamente o mesmo, né? E quando eu tenho as respostas aqui, vejam que, dependendo de como eu configurei, eu vou ter um resumo das respostas. Isso aqui tanto vale para formulário de pesquisa como para formulário de atividades, né? Então, vou ter um resumo da resposta, vai ter aqui um gráfico que consiga indicar, por exemplo, o que cada um... Por exemplo, se eu tenho 5 opções, então quantos por cento dos alunos responderam a opção 1, quantos na opção 2, assim sucessivamente. Consigo visualizar as respostas individuais, então ver a resposta de cada um, e se eu clicar aqui nesse íconezinho verde, eu vou ver um Excel do resumo de tudo que foi respondido. Então, aqui um pouco só para contar para vocês, né, respostas individuais. Então, aqui eu posso fazer análise de resposta por resposta, até para fazer um acompanhamento mais individualizado do que eu estou pesquisando, né? Posso deletar uma determinada resposta se eu achar necessário. E se eu clicar aqui no íconezinho, né, os 3 pontinhos, eu vou ter aí a possibilidade aí de receber notificação por e-mail de novas respostas, selecionar destino das respostas, fazer download das respostas e imprimir todas as respostas. Então, são as alternativas, além de excluir as respostas, né? Então, aqui, quando eu quero fazer uma avaliação, né, vou ter a pontuação máxima, né? Vou habilitar aqui se está aceitando respostas ou não. Então, aqui eu posso fazer aí, colocar essa configuração, mas vejam que quando nós estamos lá no sala de aula, ele já automaticamente já faz essa gestão para nós, né? Então, aqui eu estou dando uma visão para vocês, se vocês estivessem acessando aí o form sem necessariamente utilizar o sala de aula, mas tudo que nós vimos aqui vale para os forms. Então, veja que eu tenho aqui, ó, mediana, intervalo, tem uma série de dados estatísticos aqui também que eu posso utilizar, né? Então, a questão, eu tenho as respostas, tenho as questões e tenho o gráfico das questões aí. Quantidade de resposta correta, está sendo mostrado o gráfico. E avaliação também aí do indivíduo baseado na correção que o Forbes fez, né? Então, aqui, se eu tenho múltiplas escolhas, eu posso fazer uma forma de múltiplas escolhas, né? Então, se o usuário selecionou 2 opções certas e uma errada, vai aparecer aí a opção certa e a opção errada. Aí vai aparecer aí a nota da questão também. Certo? Pessoal, dúvidas? Apesar de um slide ser meio longo, é aquilo que eu falei para vocês. Como é algo bem prático, a gente consegue aí conseguiu fechar aí com um tempo bom de aula.
Dúvidas sobre fome, gente? Sobre fome, sobre sala de aula?